Bem-vindos à Imprensa Marrom, meu nome é Krishna Marrom e eu tenho o prazer de convidar para falar sobre regulamentação do streaming, que é um tema que pode mudar o cenário do audiovisual brasileiro. O Márcio Yatsuda, meu amigo querido e presidente da Movioca, e a Cíntia Domit Bittar, que é do Conselho Superior de Cinema, presidente da API e também minha amiga querida. Olha essa conversa que isso pode mudar o jogo da gente. Bom, quero começar dizendo que é uma grande oportunidade estar aqui no Imprensa Marrom para falar desse assunto tão importante que com certeza quem acompanha aqui, né, o canal tem visto esse tema ganhar maiores proporções, né, maiores difusão e compartilhamento também nas redes, na imprensa, que é a regulação do streaming, né? A gente está aí com um projeto de lei tramitando em regime de urgência, né? Que é o PL 8889 de 2017. E eu estou aqui, né, como uma das representantes do setor, porque estou na diretoria da API, que é uma associação de produtoras independentes audiovisual brasileiro. Também atuo bastante no meu estado, Santa Catarina, e estou membro também do Conselho Superior de Cinema. E estou aqui com um grande amigo, um colega de trabalho também, né, aliado, e que está nessa frente, digamos assim, da regulação do streaming há mais tempo que eu, né? Eu entrei com mais força para valer assim ano passado, que é o Márcio, está aqui com a gente. E até queria aproveitar, Márcio, a gente já conversou nós dois sobre esse projeto, mas é sempre bom te ouvir para esse resgate histórico, né, da intenção do projeto, porque já está aí há muitos anos em pauta, na verdade, né? Isso aí, Cíntia. Bom, prazer estar aqui, prazer participar novamente da Imprensa Marrom. Participei lá no início, quando começou, vários anos atrás, e agora está falando aqui sobre um tema tão importante para o setor como a regulação, né, do streaming, né, a regulação aí do VOD. Esse tema ele vem sendo discutido tanto na sociedade civil quanto no Ministério da Cultura, no ensino, já há muitos anos. Então, desde 2016, pelo menos, esse tema já vem sendo debatido, era debatido ali no Conselho Superior de Cinema. Isso chegou-se, né, a criar grupos de trabalho no Conselho Superior naquela época. Eu cheguei a colaborar de alguma forma ali com o grupo técnico que tinha sido criado. Foi-se elaborado relatórios, foram-se elaboradas proposições. Infelizmente, isso acabou não caminhando, não prosperando naquele momento. E a sensação que a gente tem hoje é que a gente está realmente atrasado, né? Porque a gente estamos em 2024, como a Cíntia bem disse, o PL, né, 8889 é de 2017. Então, só esse PL ele já está, né, há 7 anos aí tramitando na Câmara. E sendo que diversos outros países já estão aí, né? Se pegar a União Europeia, por exemplo, ela já está na terceira versão da regulação, né? Então já tiveram tempo, né, de fazer a primeira regulação, ver aonde, né, tinham ali pontos a serem melhorados, já fizeram uma segunda versão, já estão na terceira. Então é muito importante, né, que essa regulação caminhe para o audiovisual, né, como indústria, como também no segmento da cultura, mas principalmente porque é um elemento essencial, né, na indústria do audiovisual hoje, que é uma indústria tão importante para o Brasil como um todo. Então, eu acho que a gente já realmente estamos atrasados, né? E aí eu devolvo para você, Cíntia, sei que você está bastante atuante aí, né, na, junto às casas legislativas, se você pudesse dar um panorama assim, né, do que é no geral, do que é o PL 8889, né, os principais aspectos em relação a esse PL, para que a gente possa também ajudar a esclarecer e jogar luz sobre esse tema, já visto que houve tanta desinformação nos últimos semanas. Verdade, Márcio, assim, muita desinformação, né? Tanto que para a gente do setor, que está, inclusive, presente no Congresso, né, falando com parlamentares,
tentando intensificar esse debate com a sociedade civil também. A gente fica assim com dois grandes desafios, né? Que um é explicar o projeto, porque é um assunto que a gente que está na indústria audiovisual, né, tem uma facilidade para compreender certos termos e certas motivações, né, da regulação, e ao mesmo tempo combater uma enxurrada de fake news e de desinformação que é assim chocante, né? Algo que a gente vem lidando no nosso país já há alguns anos com muita intensidade e para a gente que sabe realmente os objetivos do PL, o que cada coisa ali quer dizer, é chocante ver essas fake news em ação, né? E como distorcem mesmo, ou até criam, confabulam coisas sobre coisas que não existem. A estrutura do projeto de lei, esse em questão, ele traz aí, né, algumas urgências e que a gente já vê sendo praticadas em outros lugares, a exemplo da União Europeia, que é basicamente trazer, né, com o objetivo de trazer investimentos para a indústria audiovisual brasileira, desenvolver a nossa indústria também, colocar conteúdo brasileiro, especialmente conteúdo brasileiro independente, no catálogo das plataformas de streaming, gerando assim mais opções, inclusive, para quem assiste, né? Para quem é assinante, mais, de certa forma, liberdade de escolha, né? Porque afinal a gente só tem liberdade de escolha se a gente tem o que escolher, né, num catálogo. Então, vai, além de tudo, ampliar os catálogos dessas plataformas, né? Então, ele se estrutura aí acho que nesses pontos principais, né, de colocar essa contrapartida, né, o que a gente chama bastante de obrigação financeira, né, uma contrapartida financeira. No Brasil, a gente já tem, né, o Fundo Setorial do Audiovisual Brasileiro, criado aí em 2006, que ele é alimentado de uma taxa já paga aí por outros segmentos do audiovisual que já estão regulados, que é uma taxa que a gente chama de Condecine. E com a regulação, né, de acordo com o que está nesse PL, as plataformas que operam dessa forma, né, com oferta de conteúdo audiovisual sob demanda, né, que também é conhecido como VOD, e popularmente é tudo streaming, né, apesar de que streaming é o meio como se propaga esse conteúdo, né, via internet, essas plataformas também passariam a pagar essa Condecine, né, o que é muito razoável, assim, inclusive um valor solicitado ali no PL, né, que vai até hoje 6%, de acordo com como está o texto, inclusive menor do que o que está sendo praticado em outros países, sabe? Não é nenhum absurdo o que está sendo solicitado. Inclusive o setor, né, está na carta do Conselho Superior do Cinema até, solicitava, né, que fosse mais, até considerando o tamanho do Brasil e a nossa importância social, econômica e cultural, né? O Brasil é o segundo maior mercado para algumas dessas plataformas mundial. Então, esse é o nosso tamanho, né? É, na questão da cota catálogo, que a gente chama assim, né, por exemplo, também é um valor assim, olha, o PL está colocando um mínimo de 10% de conteúdo brasileiro, sendo metade independente. Isso é assim, gente, é o básico, é um ponto de partida, né? Tem exemplos de regulação mundo afora que coloca um percentual mínimo de 30%. Então, solicitar um mínimo de 10%, né, como contrapartida dessas plataformas, muitas bilionárias, muitas com receitas aí maiores do que vários PIBs de diversos países, é o mínimo, porque é uma contrapartida por estarem explorando o nosso mercado audiovisual, né, que é muito potente, tanto enquanto produção quanto consumidor. O brasileiro, as brasileiras adoram audiovisual, mas adoram se ver na tela também, né? A gente sabe o impacto que teve a lei da TV paga, né? O quanto
As pessoas gostaram de se ver mais na tela, de ter mais conteúdo independente brasileiro na tela. Imagine com a lei de streaming, que massa, né? O assinante poder ligar ali e se reconhecer. Isso é muito importante. Eu brinco assim, né? Quando eu vou falar da regulação para alguém. Você não gosta de ver tanta série espanhola que tá, né, em cartaz aí nos catálogos dos streamings? As pessoas têm que entender que essas produções audiovisuais, elas não brotam assim por geração espontânea. Há toda uma política incentivando para que elas existam, né? E a gente quer trazer isso aqui para o Brasil. Esse projeto, ele tem, para mim, né, assim, uma conversa até em digamos assim, um caminho de aprimoramento perto do que ele já foi antes, né? O primeiro relatório, né? A gente tem que lembrar que assim, esse projeto ele é de autoria do deputado Paulo Teixeira, daí veio o relatório do André Figueiredo, que mudou muita coisa, mas ele vem se aprimorando, né? E também muita gente que fala assim, mas esse projeto de lei ele dá muita isenção para as radiodifusoras ou até nomeia a Globo e tal, assim, gente, o projeto ele está em aprimoramento. Tem um monte de emenda protocolada, inclusive defendidas pelo setor para aprimorá-lo. Não é para simplesmente pegar e falar, não, esse projeto não presta, não vamos regular. E abrir mão de investir, proteger e desenvolver a indústria brasileira, que é o que alguns discursos a gente vê por aí, né? Então, eu acho que esses Inclusive, são os pontos principais do PL. Não sei se você quer acrescentar mais algum que você acha importante mencionar. eu A acho transparência de que dados, talvez, né? sim. Eu acho que isso que você comentou, né, que acabou, talvez seja um dos discursos, né, que pegou muito nas últimas semanas, que é o PL da Globo, né, como se fosse o PL da Globo. Na verdade, o PL ele prevê, né, uma redução, né, da taxa a ser paga, mas que pode ser aplicada por qualquer, na verdade, radiodifusora. Então, não somente a Globo, mas empresas como Record, SBT, Band, podem usufruir desse mesmo benefício, né? Então, não é algo estrito à Globo. Então, todas as outras radiodifusoras podem pleitear esse mesmo benefício, que é justamente para aquelas empresas que estão priorizando aí o conteúdo nacional, fazendo mais produções nacionais. Eu até vi um tweet bem engraçado, não lembro o autor agora, né? Mas enfim, se a Krishna, o pessoal aí da imprensa marrom achar, mas falam assim: vamos então chamar de PL do SBT para ver se passa, ou PL da Record para ver se passa, né? Porque é isso, esse benefício que é colocado nesse projeto de lei é porque a lei, né, a legislação brasileira precisa proteger a indústria nacional e essas radiodifusoras, elas são brasileiras também, né? E realmente é uma condição que não é só o Grupo Globo, que cumpriria, né, esse requisito. E além de tudo, há emendas para reduzir um tanto essa isenção. Não é um motivo para declarar uma guerra contra um projeto de lei que visa promover o desenvolvimento industrial brasileiro, a cultura brasileira, os aspectos socioeconômicos, porque gera milhares de empregos, e promover a soberania nacional. Então, assim, às vezes eu me pergunto, nossa, que patriotismo é esse, né? De pegar e querer jogar fora um projeto de lei por conta de mentiras, né, sendo disseminadas. E além das mentiras que a gente lida, infelizmente, por uma polarização que só vem prejudicando o país, a gente lida com uma pressão muito forte das gigantes estrangeiras. E tu que estás, né, há mais tempo, né, nessas ondas de regulação muito, muito ativo, Márcio, eu acho que é justo dizer, né, que sempre que o Brasil se levanta para regular a favor da própria indústria, e seja o setor que for, a gente está no audiovisual, mas isso acontece em outros setores também. O Brasil, ele sofre muita pressão, porque há um pensamento de talvez manter o Brasil num aspecto neocolonial, digamos assim, né, de um novo tipo de extrativismo. Acho que vale lembrar, né, na regulação da 12485, ali, né, nos anos de 2010,
a lei entrou em vigor em 2011, né? Falava-se na época que não tinha produtora, não tinha conteúdo, né, suficiente para atender a cota, né, que foi colocada, né? Vale lembrar que a 12485 foi que abriu a possibilidade, né, das empresas de telecom entrarem no provimento de serviço, né, de TV paga, né, do serviço de acesso condicionado. E o que se provou depois é que praticamente todos os canais, né, que tinham cota a cumprir de conteúdo brasileiro passaram a ter muitas vezes o que era o cumprimento da cota, muito acima do que era o cumprimento da cota, né? Então, até chegando até aí a 8, 10 vezes o que era o cumprimento da cota, comprovando, na verdade, que o conteúdo brasileiro, ele não somente poderia atender a cota, mas ele também gerava audiência, né? Então, muitos canais estrangeiros têm entre os seus líderes de audiências produções brasileiras, né? Então, isso comprovou de uma maneira inequívoca a qualidade internacional da produção independente brasileira. E, Cíntia, tem uma outra coisa que eu acho que é legal a gente falar, que é o impacto, né, que a indústria audiovisual tem em outros setores, né, na economia, porque muitas vezes pensa-se, são somente ali, né, o pessoal que os artistas, as pessoas que filmam, mas puder falar um pouco disso e como que também o Congresso vê isso, né, essa importância que a indústria audiovisual tem para outros segmentos, né? Isso é uma excelente colocação, Márcio, porque né, a gente sempre menciona, né, o impacto do efeito positivo que, uma vez aprovada, a regulação do streaming vai trazer, né, para o nosso setor, porém, transcende o audiovisual, transcende a nossa indústria. Tem um dado de Sebrae que eu sempre gosto de trazer, uma pesquisa, que o nosso setor, né, a indústria audiovisual e cultural, movimenta outros 68 setores da cadeia econômica brasileira. E logo pensando assim, numa produção, vamos lá, um filme que a gente rode, nossa, ativa tantos outros serviços, né? É restaurante, é hotelaria, é transporte, é o comércio mesmo, né? Local, é, e até mesmo assim, inovação, moda, têxtil, enfim, são muitos, muitos outros setores atingidos e positivamente, né? A nossa indústria hoje está aí atingindo a marca de 700 mil empregos, né? Então é, é uma massa assim bastante grande, né? Empregada diretamente no nosso setor. Se a gente contabilizasse todos os outros empregos gerados, né, indiretos também, esse número ainda cresceria, né? Hoje a gente tem aí quase 20 mil empresas registradas na Ancine, atuando na produção audiovisual brasileira. Também é uma maneira de contribuir muito com o desenvolvimento regional em todos os estados, né, incluindo uma visão regional também de São Paulo e Rio de Janeiro, porque a gente tem aí vários mecanismos de repasse, né, de recursos até do FSA diretamente para estados e municípios, né? A gente tem o caso da chamada pública de coinvestimento regional, que já tivemos algumas edições. A gente teve o exemplo da Lei Paulo Gustavo, que talvez os parlamentares, alguns não tenham se dado conta, mas é recurso do FSA também, né? Sim, Daqueles anos que ficou parado, né? Os superávites. Toda a Lei Paulo Gustavo que o Congresso Nacional aprovou, o recurso vem da FSA. Então, quando a gente coloca essa obrigação financeira para as plataformas, né, também fazerem a contribuição da Condecine, como os outros segmentos do audiovisual já fazem, que já estão regulados, a gente ativa a economia brasileira em diversos setores, né? Tem um slogan aí, né, ativar o empreendedorismo, né? sim. Poxa, e além de tudo, isso eu queria que tu comentasse, Márcio, é a questão do favorecimento mesmo, da proteção, e do incentivo à produção independente,
né? Porque o nosso mercado audiovisual é um mercado basicamente de licenças, né, desses direitos. Então, ele só faz sentido quando a gente tem várias produtoras com o direito sobre suas obras negociando essas licenças, né? E Sim. isso também é um ponto forte da regulação do streaming, né? Que é favorecer a produção independente nesse segmento. Acho que isso que você falou tem um aspecto super importante, né, que é a questão da propriedade intelectual, que é um dos pilares, né, da regulação prevista no PL 8889. Até voltando, né, quando a gente fala da regulação da 12485, ela foi baseada, inspirada, né, numa regulação que aconteceu no Reino Unido ali durante os anos 80, 90. E hoje, né, o Reino Unido, ele é uma potência, né, de produção audiovisual, e muitas vezes, né, as pessoas veem produção BBC, né, acham que a BBC é uma grande produtora, né, que produz tudo aquilo. Na verdade, a BBC, ela é basicamente uma facilitadora, né, uma investidora nas produtoras independentes, né? Então, o conceito que houve por trás ali da regulação no Reino Unido na década de 80 e 90 foi o que fez florescer e multiplicar a quantidade de produtoras independentes. E quando a gente fala de produtoras independentes, via de regra, são pequenas, médias empresas, né? Então, com isso, você distribui muito, né? Você tem uma pluralidade também em termos de porte de empresas, do ponto de vista geográfico, também do ponto de vista de características criativas, que possibilita hoje, por exemplo, o Reino Unido ser essa potência, né, hoje na produção audiovisual, e que essas produções são, em sua grande maioria, produzidas por produtoras independentes, né? Então, o conceito de produção independente, basicamente são produtoras brasileiras, e o que significa independente é que não é ligada societariamente a grupos de comunicação, a difusão, empresas de telecom, plataformas e assim por diante. Então, a regulação ela visa justamente essa multiplicidade, né? Fazer com que a gente tenha, né, um parque cada vez maior e mais forte dessas produtoras, porque é o resguardo, é ter a propriedade intelectual que faz com que essas produtoras possam prosperar ao longo do tempo, né? Eu sempre brinco, gosto do exemplo do pica-pau, né? Você tem lá o pica-pau que passa, às vezes, né, um domingo de manhã aí numa televisão, uma animação que foi feita, sei lá, 40, 50 anos atrás, né? Aquela produção lá de 40, 50 anos atrás está gerando receita até hoje, né? Isso do ponto de vista conceito de investimento financeiro é o que a gente fala de perpetuidade, ou seja, você investir, criar algo que vai estar gerando receita continuamente. Então, esse é o modelo, né, por exemplo, que fez prosperar a indústria de software, né? Então, a indústria de software ela é toda baseada em propriedade intelectual, empresas de biotecnologia. Então, quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente quer colocar o Brasil nesse mesmo patamar, né, daqueles países desenvolvidos que detêm a propriedade intelectual e assim podem prosperar e realmente entrar, né, na primeira divisão, né, do mercado mundial. Eu acho tão importante falar disso, Márcio, porque, né, nesse dia a dia de lutar assim mesmo pela regulação de streaming, uma das coisas que a gente ouve mas essas plataformas já fazem conteúdo brasileiro, especialmente quando se referem às plataformas estrangeiras, né? Por quê? Porque o pessoal vê aí, especialmente o que eles chamam de originals, né? E entendem que aquilo é conteúdo brasileiro, né? Eu até dei uma entrevista para a Tela Viva já faz uns meses, que eu fiz questão, assim, de deixar claramente, e fiquei feliz que foi para a Manchete, que, assim, que uma obra, ela só é verdadeiramente brasileira se a propriedade intelectual fica com o nosso país. Uhum. Não sei se, né, acho que vale a pena tu explicar um pouquinho essa questão dos originals, porque é uma dúvida que muita gente tem. Que, né, a Sim. gente, setor, fala, não, mas eles têm que produzir conteúdo brasileiro, independente. A gente quer fazer esse conteúdo independente parar nas telas. Ah, mas já não fazem? Né? Isso é bom de explicar. Sim, acho que assim, são modelos de negócio diferentes, não tem nada de errado existir o original, né? Ou seja, que sejam
produções, propriedades das plataformas, acho que está tudo certo. Eu acho que isso é um negócio que tem no mundo inteiro, acho que tem que continuar tendo no Brasil também, não tem nada de errado com isso. A questão é ter só isso, né? A questão é fazer com que possibilitar que as produtoras brasileiras, né, que hoje, né, a janela de oportunidade, né, a janela que realmente está crescendo, né, e com a pandemia alavancou-se absurdamente, é a janela do streaming, né? Então, você tem janelas de cinema, TV paga, TV aberta, tem toda uma regulação. Então, a mesma série, né, que é produzida às vezes para uma TV paga ou TV aberta, ela está sujeita a uma determinada regra, determinadas modalidades de financiamento, e sendo que se você vai para a plataforma de streaming, isso não existe regra, ou seja, então você basicamente você não tem mecanismos, né, para viabilizar essas produções hoje, possibilitando multiplicidades de modelos de financiamento, né? Então, de novo, não tem nada de errado com ter o stream ou de ter as produções originais, está tudo certo, maravilha, a gente tem que continuar tendo, como no mundo inteiro tem, mas não pode ser só isso. Esse que é o ponto principal. Então, e nos países que a gente em que isso aconteceu, foi exatamente isso que a gente percebeu que se tornou a realidade, né? Então, as produções originais, né, das plataformas continuaram acontecendo, passou-se a ter novos modelos de negócio, então permitindo que você tenha uma produção que seja parcialmente financiada pela plataforma, parcialmente financiado por outros mecanismos, e assim você permitia às produtoras independentes terem também participação nessas produções, né? Então, é isso, acho que é a gente avançar, né? Porque a gente realmente ficou para trás, e a gente percebe que nos países onde essa regulação já foi feita, a gente não teve nenhuma diminuição, né? Pelo contrário, assim, só teve aumento de produção e uma pluralidade cada vez maior das produções. Então, isso é muito importante para a prosperidade do segmento, né, de produção independente, brasileiro. Você tá no mudo, assim, tipo. Ah, é. E vendo todas esses objetivos, né, esse horizonte que a regulação do streaming traz para o Brasil, é muito desesperador, assim, ouvir as coisas que a gente ouve de parlamentares, não só de extrema direita, tá? De direita, inclusive de centro, que acabam sendo levados aí por essa nuvem carregada de desinformação, né? Também há uma pressão, né, das gigantes estrangeiras, né? A gente viu aí uma carta da MPA, dos estúdios também, falando, dá até uma impressão assim, como se querendo dizer como tem que ser a regulação no Brasil, que é um pouco estranho, né? Afinal, é o nosso país. Mas é assustador, assim, porque além dessa questão da Globo que pegou, que a gente comentou, né, do PL da Globo, uma das que eu acho mais assim, difíceis até de esclarecer para as pessoas, é que do jeito que eles falam, as pessoas entendem que elas que vão pagar imposto, né? Eu tenho ouvido muito isso. Tem a questão das pessoas acharem que a assinatura vai subir, e tem a questão delas acharem que elas vão ter que pagar mais imposto. Então é algo assim, né? Primeiro que a assinatura, o preço das assinaturas vem subindo sazonalmente, já faz muito tempo. Por quê? Porque faz parte do modelo de negócio, que mudou, né? Até várias plataformas dessas, especialmente as pioneiras, começaram mais como um serviço de locador online, vamos dizer, né? De uma locadora digital, porque tinha lá o catálogo, a pessoa pagava a assinatura e assistia. Aí se começou a produzir conteúdo próprio. O serviço foi encarecendo, porque foi se investindo muito na produção, né? O modelo mudou. E aí tem que ficar realmente se adaptando, né? Buscando aí novas maneiras de viabilizar esse modelo. Isso não é uma questão brasileira, isso é uma questão mundial, é um desafio mundial que a indústria audiovisual enfrenta, né? E o próprio segmento de streaming enfrenta, de VOD. Mas, assim, no Brasil, a partir de um monte de fake news, acaba se propagando isso. Tem gente achando que é a Dona Maria, o seu José, que usa a rede social, que vai pagar com Condecine, olha só.
É uma grande desinformação, né? Porque o que o PL propõe é justamente a questão da isonomia, né? De tal forma que você possa ter uma competição entre iguais e, de novo, né? Basta a gente olhar nos países onde você já teve a regulação e você teve, né, o início da cobrança dessa taxa. Isso não, isso já está comprovado, né? Não foi gerado aumento por conta disso. Então, basicamente, é o que você falou, né? O aumento que vem acontecendo, né? Que as plataformas têm realizado aí nas suas mensalidades, em virtude dos custos, né, do próprio modelo de negócio que já vem evoluindo. Então, em todos esses anos, né, que esses aumentos vêm acontecendo, isso vem acontecendo naturalmente, né? E o ambiente competitivo, né, é justamente isso, né? Então, o fato de você ter uma competição maior, uma isonomia maior, é o que justamente tende a manter os preços sob controle. Então, o PL ele vai aumentar a isonomia, né, entre as diferentes ofertas, né, de acesso a esse tipo de conteúdo. Outra coisa que eu escutei bastante é que as plataformas vão deixar o Brasil. Quem é que vai É, abandonar um mercado desse? isso a gente ouviu também, né, em outros países, e, enfim, não é economicamente interessante para ninguém. O Brasil é um país, é um mercado muito importante para todas essas plataformas, como você bem colocou, a gente está em segundo, terceiro, né, para a maioria dessas plataformas em termos de número de assinantes. Então, certamente isso não vai acontecer. Esse risco realmente não existe. Acho que por último, assim, das fake news que eu tenho ouvido, é por causa da questão da cota, né, de catálogo, que Uhum. nesse PL está aí um mínimo de 10%. Tem gente achando, eu juro que eu li isso, tá? Que é o Lula quem vai escolher os filmes que vai para as plataformas. Tipo, né, como se tivesse essa agenda curatorial dentro das plataformas. E, na verdade, o que o projeto de lei coloca é essa obrigatoriedade, assim, gente, mínima, tá? Mínima, para garantir a regulação de outros lugares, é assim, ínfima, perto de tudo que o Brasil produz, tá? E quem vai decidir, quem vai seguir decidindo o que entra, é a curadoria de cada plataforma, né? Cada empresa vai decidir. Essa decisão não vai ser tirada deles. Assim, parece sim, olha, às vezes, do jeito que algumas pessoas falam, parece que é assim, cuidado, né? Cinema brasileiro faz mal. Parece que é uma advertência, assim, é muito doido quando a gente vê, quando a gente testemunha os malefícios da desinformação que podem fazer com que parlamentares votem assim deliberadamente contra os interesses do seu próprio país, porque um projeto de lei que visa é, regular, enfim, esse segmento que está aí há anos tem regulação, primeiro, né? E tudo que envolve troca de dinheiro, transação comercial, precisa ser regulado num país. Dois, que tem mecanismos para fortalecer a indústria brasileira, no caso, a do audiovisual, e, em consequência, todas as outras indústrias e setores que são atingidos, né, positivamente com a nossa atividade, que traz desenvolvimento regional, que traz mais liberdade de escolha para quem está assistindo, porque afinal vai ter mais conteúdo para assistir, vai ter mais conteúdo brasileiro, que vai fortalecer a língua portuguesa. Nossa, isso aí são características que trazem a questão da soberania do país. E também facilita coisas assim, que as pessoas às vezes nem têm ideia, mas a própria questão da classificação indicativa, de como é no Brasil, né, de acordo com as regras do Ministério da Justiça brasileiro. Quando a Sim. gente tem um ambiente regulado, tudo isso fica, né? E queria até, puxando esse gancho, que tu comentasse, assim, a importância, porque tu falou do pica-pau, e daí eu lembrei, né? Da gente ter conteúdo brasileiro para crianças nesses Sim. streamings, porque é uma geração que está crescendo assim com pouco acesso ultimamente ao conteúdo audiovisual infantil, né? A gente teve aí várias perdas de horários que antigamente passava conteúdo infantil, nem sempre nacional, mas a gente tinha uma presença nacional forte em live action infantil, e a regulação também age em prol disso, né?
Acho que a gente tem, talvez, como dos maiores casos aí, né, de sucesso de conteúdo em termos de mercado internacional, são de produtores de conteúdo infantil, né? Eles têm séries de animação brasileira que já são exportadas aí para mais de 100 países, né? E, inclusive, para rede aberta, né, nos Estados Unidos. Então, são muitos casos de sucesso, então o Brasil já comprovou, né, essa sua qualidade, né, de produção de conteúdo infantil, principalmente animação, mas também em live action. E certamente, né, o fenômeno, né, que aconteceu com as televisões, né, que principalmente TV aberta, né, de deixar praticamente de ter, né, as grades infantis, muito disso migrou justamente para as plataformas de VOD. E quando você tem, né, um conteúdo brasileiro, né, que traz ali no imaginário folclore, valores brasileiros, tudo isso ajuda muito na formação cultural dessa próxima, né, das próximas gerações. E tanto, né, essa qualidade se comprova, como eu disse, esse conteúdo ele se reverbera aí no mundo todo, né, como um sucesso realmente de venda em todos os territórios, em todos os continentes. Está no mundo. Acho que são conversas assim, né, aqui que a gente tem aqui na imprensa marrom, e espero que se dissemine bastante, para que a gente consiga colocar o projeto em pauta, não só no Congresso Nacional, mas como uma discussão na sociedade, porque eu realmente acredito que é um interesse social, cultural, econômico que transcende o nosso setor e assim, às vezes me dá uma angústia de perceber realmente essa desinformação, porque eu até brinco, nossa, não há nada mais patriótico em relação ao patriota, né, ao nosso setor neste momento, do que a gente avançar com a regulação dos streamings. Eu espero realmente que, né, parlamentares que representam o povo nas nossas casas ali, tanto na Câmara quanto no Senado, que defendam os interesses do país, da indústria Sim. nacional, da indústria brasileira, porque acho que é isso que é o grande desafio agora, né? Acho que você já sabe, né? Muitas pessoas que me conhecem no mercado também já sabem. Eu não tenho uma formação na área artística, né? Eu sou graduado em matemática, trabalhei com TI por 22 anos, né? Então fui empresário na área de TI e entrei no audiovisual pelo negócio. Não entrei porque eu sonhava em fazer um filme, em fazer uma série, enfim, não tenho muitas dessas habilidades necessárias para fazer isso. Eu entrei realmente como visão de empresário, como modelo de negócio do audiovisual, né? E o que me atraiu, né, depois que eu entendi o que era o mercado audiovisual, isso já faz aí mais de 12 anos, foi justamente a questão da perpetuidade, o conceito da perpetuidade, você criar propriedade intelectual, né? Porque na área de tecnologia, a gente, né, a minha empresa, basicamente, a gente trabalhava com prestação de serviço, né? Então, não tem nada de errado com prestação de serviço, lindo, maravilhoso, mas você poder desenvolver, né, produtos que tenham, né, que gerem essa receita, né, como se dizia antigamente, hoje caiu um pouco em desuso, mas o conceito da cauda longa, né, de você poder continuar gerando receita, foi isso que me atraiu, né? Então, eu sou empresário, né, ou seja, olho a minha empresa realmente como empresário, procuro fazer a gestão dela como empresário, defendo, né, a indústria, defendo realmente a indústria, acho que a importância da indústria, a geração de riqueza, e acho que isso tem uma coisa isso é o lindo, né, do audiovisual, para além disso tudo, né, de todos esses impactos econômicos, de emprego, tudo isso que a gente já falou aqui, é você poder ter a possibilidade de você criar, né, um soft power, né, de você poder levar a imagem do Brasil de maneira positiva para outros lugares, né, e com isso você abrir porteiras, né, para outros produtos, né, para a gente já viu isso acontecer, né, no Brasil, por exemplo, o papel que o futebol desempenhou pelo Brasil, né, mundo afora, isso é soft power, né, então você pode estar, né, eu tenho amigos que às vezes estavam lá em locais de risco, né, de guerra, etc., mas só o fato de estar ali com uma camisa da seleção brasileira
isso gerou uma empatia ali naquelas pessoas que se conectavam com o futebol, né? Conectavam com o Pelé, com tudo isso, né? O Pelé conseguiu parar uma guerra, né? Então, eu acho que é isso, é disso que a gente está falando, né? Então, para além de tudo que a gente falou do ponto de vista de indústria, essa é a beleza do audiovisual, a possibilidade da gente poder gerar esse soft power e poder expandir as fronteiras do Brasil. Acho que não tem ninguém no Congresso, né, em sã consciência, que seja contra isso. Acho que todo mundo que defende o Brasil, todo mundo que defende a indústria brasileira, que defende empregos brasileiros, tenho certeza que ninguém é contra isso. Adorei essa tua É fala, isso. Márcio, assim, ótima para, acho que encaminhar até encerrar, porque eu, pelo menos, quando tenho feito fala em mesas, eu sempre termino com isso que tu falou, da questão do soft power, da projeção do Brasil no mundo. A gente está Sim, vivendo aí um momento ímpar de transformações na geopolítica mundial. É, somos uma geração que está vivenciando muitas mudanças mesmo, e o Brasil, né, sendo uma aí das principais potências mundiais, sem essa tradição bélica, né, é um outro tipo de potência, né? E por sim, que não trazer esse poder da economia criativa, dos valores culturais a favor do Brasil nesse momento, isso, né? Isso é muito importante. isso. Então, é algo que Quem vai falar bem da gente é a gente. Quem vai falar bem da gente é a gente. exatamente. Ai, A gostei gente que muito de falar contigo. o dia foi meu, assim, tipo. Eu quero crer, né, que boa parte, né, ou a maioria, né, dos parlamentares, eles querem o que é melhor para o Brasil, entendeu? Então, eu acho que o problema é que tem a desinformação, ela gera um receio que não é fundado, né? Então, se você falar, né, que para cada emprego que o audiovisual gera, você gera 3,29 empregos em outros negócios. Se você falar que para cada real que você investe no audiovisual, né, você gera mais de quatro reais, né, em outra, é mais, né, do que, por exemplo, segmentos como agropecuária. Então, tudo isso, assim, são informações que não tem como negar. Isso que eu falei é informação da FIP, da USP, entendeu? É Uhum. estudo da FIP. Então, é isso. Na verdade, é fazer com que essas informações cheguem com qualidade. E se ela chegar com qualidade, eu tenho certeza, né? Eu acredito na democracia brasileira, eu acredito nas instituições brasileiras, eu acredito no Congresso brasileiro, na importância, né, que os parlamentares têm. Eu tenho certeza que a maioria vai entender isso. E realmente, né, tirando de lado esse mar, né, de desinformação que infelizmente se forma, eu acho que eles vão se sensibilizar e vão aprovar esse plano. Eu concordo com tudo que o Márcio falou. Eu acho que explicar o projeto é fundamental. Eu sinto muito que alguns parlamentares que nem são da extrema-direita, mas se colocam até como centro, se sintam paralisados pelo medo. Eu reconheço, o medo é uma emoção fortíssima. O receio, né, de perder votos. Já, mas o meu eleitorado que é mais à direita, o meu eleitorado que eu também preciso responder. Às vezes a pessoa, pelo receio, pelo medo, ou seja lá o que for, acaba se levando, deixando levar, né, a tomar atitudes que são erradas, né? Desculpa, mas votar contra a regulação do streaming no Brasil é errado. É errado. A gente já viu a regulação dando certo em outros lugares, e não é qualquer lugar. A gente viu a regulação funcionando muito bem e vê na União Europeia. Então, assim, é, como é que pode, né, colocar a soberania do Brasil, o desenvolvimento da indústria, o investimento no setor que movimenta outros setores em risco por um receio, né, de que eu não posso votar a favor disso porque é uma pauta do governo ou o que meus eleitores vão. Não, são parlamentares
do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é de todos nós, é do Brasil. Não importa quem elegeu, não importa, é a casa do povo. E cabe ao Congresso Nacional defender os interesses do Brasil, não jogar contra. Então, tem que ouvir o que as entidades brasileiras estão falando, que representam a indústria brasileira. A gente teve aí uma carta assinada por mais de 120 entidades do país, entre associações, sindicatos, tanto patronais quanto laborais, instituições de ensino, festivais de cinema, muitas entidades regionais de estado, desde pequenas ou setoriais, né, de algum setor dentro da audiovisual, figurinista, som, edição. O setor audiovisual está unido por essa regulação, entende? Então, o Congresso tem que escutar a nós, não a chuva de fake news, não a empresas estrangeiras, porque neste momento nós estamos sim representando os interesses do país. É só ver quantas entidades estão conosco. E tudo que a gente fala, a gente não tira da nossa cabeça. São dados, são estatísticas, como o Márcio mencionou. São estudos, inclusive estudos de federações de indústria, estudos universitários, estudos de institutos de pesquisa, institutos como o Sebrae, inclusive. Então, não é que a gente inventa, tudo que a gente fala e a gente defende assim, Anderson, com paixão, porque a gente acredita, a gente tem base, a gente tem dados, a gente tem informação. Então, o nosso objetivo é compartilhar essa informação para que as pessoas se apropriem desse discurso e defendam a indústria brasileira e defendam os interesses do Brasil, porque é isso que está em jogo nesse momento. E o turismo é outra diretamente impactada. Vocês querem falar Eu sobre isso? mencionei setores e esqueci de falar o turismo. Né? Essa feira é diretamente impactada. Você tem um aumento absurdo, né, da visita às locações, isso que você falou, né, da Torre Eiffel, Nova York, você tem tudo isso. É uma política, na verdade, a, a regulação do streaming ela vem se somar a uma regulação que já existe, assim, né? Então a gente não está falando de fazer algo do zero. A gente tem, né, a MP 228 aí, já tem mais de 20 anos já. Então a gente está falando de uma regulação que está aí há muito tempo, né? E foi criado, né, pelos governos Fernando Henrique, foi depois do governo Lula. Uhum. Nem isso, é uma evolução, né? Então, trata-se de uma evolução. Agora, né, o que é necessário é a regulação do streaming. Então, acho que a gente tem que encarar isso com naturalidade, assim, não tem um ovo de Colombo, simplesmente é um novo mercado. Então, que bom que tem esse novo mercado, que está prosperando, tá, né? Ou seja, todo mundo está consumindo, tem vários benefícios aí que o streaming trouxe, né? As pessoas, os americanos aprenderam a ler legenda, ou seja, consumir curso com outras línguas. Então, acho que é isso, é maravilhoso, assim. Agora, é isso, é uma indústria muito grande já no Brasil. Não tem mais aquele negócio, tá cedo para regular. Não, passou da hora, estamos muito atrasados. A gente está muito atrasado. Então, esse acho que é o ponto muito importante. Outro grande setor aí que a gente acaba movimentando é o turismo, né? Porque existe até a expressão turismo cinematográfico, né? Que são trilhas turísticas específicas para levarem turistas aos lugares em que os filmes foram feitos. A gente tem países explorando isso muito, né? Por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, até Canadá, né, que vem sendo bastante um destino cinematográfico muito procurado, desertos, né, o Atacama, aqui na América Latina, poxa. Então, além de tudo, existe esse atrativo, né, pós-filme, que as pessoas são doidas para ver onde as cenas foram filmadas, né? Então, além disso, há um movimento forte para o turismo a partir, sim, do que é feito pela indústria do audiovisual.